Capítulo 31. Mordred caminhou pelo palacete vazio, diretamente a caminho da torre. A armadura não estava mais em chamas, mas ele optou por não retirá-la, afinal, partes da pele pareciam grudadas. Seu cérebro, porém, parecia ignorar toda a dor, talvez como consequência da imensa vontade de um homem tão próximo de seu objetivo, talvez por ele ter se tornado algo além de humano ao longo de tanto tempo. Os cômodos por onde passou lembravam as moradias dos solitários. Havia pouco, mas o que havia há tempos. Pratos e tigelas ainda sujas e roupas caídas, esperando por um serviçal que os lavassem ou os recolhessem, com uma mesa de comida e outra de leitura, ambas com apenas uma cadeira, marcas de sujeira de uma mesma pegada se espalhando pelo chão. Diversos pedaços de solidão deixados para trás. Apenas no último piso se encontrava a única entrada para a torre. 2 cadeados, mais a fechadura. As chaves dos cadeados se mostravam penduradas na parede. A da fechadura ele retirou do pescoço da bruxa que matou. E assim as 3 trancas foram destravadas. E Mordred entrou na torre. Capítulo 32. Na casa de Hector Farmer, a cena parecia congelada no tempo. Andreus na entrada, branco como neve, e igualmente frio, olhando Albaruz e Hector igualmente perplexos, como se seus piores pesadelos tomassem forma de repente. O que, gaguejava Andreus, tentando formular uma linha de raciocínio em uma mente que já não raciocinava. Como você? Então é isso que você tem feito com esse cara aqui durante esse tempo? Atrás dele, João e Jaú não sabiam exatamente como reagir diante daquela cena. Andreus, tentou dizer João, tocando o ombro dele. Calma. Andreus se desvencilhou de João de forma bruta e caminhou apressado na direção dos 2 ao fundo. Hector ergueu os braços em sinal de paz. Andreus, não fala comigo, aberração. Não é à toa que você mereceu o apelido. Hector era um cara grande, e, ainda assim, a raiva de Andreus era tanta que ele jogou o garoto na parede. Então seguiu na direção do irmão, que mantinha os braços para baixo, quase como rendido, mas igualmente em paz. Andreus, vamos. Bam! Foi o som de Andreus colocando o irmão de joelhos no primeiro golpe. Então outros sons de socos, tapas e chutes se juntaram ao primeiro, enquanto um Albaruz sem reação tentava se proteger do espancamento iniciado pelo próprio irmão. Capítulo 33. Mãe, o que está a Akon? Ao notar a entrada de Mordred, a Virgem de Trigger cravou as costas na parede no reflexo de pavor. Era difícil dizer do que ela tinha mais medo, da entrada de um forasteiro ou da entrada de um forasteiro homem. Quem é, e onde está, e morta, e revelou Mordred para que tempo fosse poupado. A idade dela não ultrapassava 20 anos, embora a experiência de vida não chegasse à metade do que deveria. Na verdade, tudo o que ela não havia vivido fora daquela torre havia sido imaginado nas seletivas histórias do mundo contadas por Mãe Gothel, sua carcereira. Como ela morreu? Eu a matei. O rosto da adolescente aumentou as linhas de expressões de pânico. O que viesse a seguir poderia tender à histeria ou ao colapso. Por quê? Gaguejou ela. Para te libertar. Curiosamente, nenhuma das 2 reações se fez diante daquela resposta. A expressão dela se tornou dúbia, como a de uma pessoa que não sabe se está sendo salva ou condenada. E o que você quer de mim? A pergunta trazia o medo da resposta. Apenas que você me mostre suas tranças. Capítulo 34. Os golpes batiam no corpo, mas a dor maior não era física. Como você pôde? E rosnava Andreus entre mais um soco, e mais um soco, e mais um soco no irmão encolhido no chão em posição fetal, tentando se defender. Uma mesa já havia sido virada e um banco se mostrava partido. Andreus tentava pedir ao Baruz. Por favor, e não precisa ser assim, irmão. João e Jaú, que assistiam à cena ainda paralisados pelo choque, de repente retornaram àquela realidade e correram juntos. É forte, né? Quando os homens que deveriam te proteger são os que querem te fazer mal. Foi no mesmo momento em que Andreus chutou Albaruz no estômago, fazendo o gêmeo caído cuspir o mesmo sangue que eles dividam. Em seguida ele pisou uma vez, e pisou uma segunda com a sola da bota em Albaruz, como se o irmão fosse um inseto, não um homem, nem um irmão. Não me chame assim! Gritou Andreus. A partir de hoje, não me chame mais assim. Não, Andreus. Tentou parar João antes do último golpe. Pare com isso agora. A ação, porém, foi tarde demais, e o grito, ignorado. Então bam! A ponta da bota de Andreus bateu contra o rosto de Albaruz, deslocando um dente para fora da boca. Eu disse para você parar.
Foi a vez de João gritar, enquanto agarrava o corpo de Andreus e o arremessava do outro lado da casa na direção da entrada, ao mesmo tempo que Jaú socorria Albarus. Andreus caiu bruscamente no chão, próximo da porta, se levantando afobado, como alguém querendo retornar à briga. Eu vou mostrar a esse pavão o que é ser homem de verdade, e resmungou Andreus, caminhando de volta na direção deles. Não, se você não sair daqui agora, eu vou te mostrar o que isso significa, e definiu João, se colocando entre eles. Houve um momento de tensão. Do tipo que amigos nunca gostariam de ter. Andreus avaliou as opções, e então voltou a focar em Albarus, e mesmo aquele olhar doeu no irmão caído. Um olhar que ia além de desprezo, apontando culpas que ninguém tinha. Ele fez menção de avançar novamente, então focou em João e ratificou que o cavaleiro falava sério. Sem dizer nada, tremendo por uma raiva que não sabia que acumulava, Andreus simplesmente se virou, saiu e bateu a porta, deixando um ambiente pesado para trás. Ao ver Jaú socorrendo Albarus, João avançou na direção de Hector Farmer. O garoto estava ainda no canto que Andreus o arremessara, encolhido em vergonha. Tudo bem, Hector? Perguntou João, sem saber o que dizer. Hector apenas balançou a cabeça, como se houvesse perdido a voz. Tinha lágrimas no rosto, que davam ao homem grande uma fragilidade com a qual João não sabia como lidar, sem quebrá-lo mais. João podia ver na expressão e na posição corporal ainda defensiva que Hector estava com medo dele. Medo do que ele pudesse fazer. Medo do que ele pudesse dizer. Sabe do que cavaleiros como vocês precisam para abusar da farda, João? No chão, Albarus se escorou na parede, abraçado aos próprios joelhos. Mas o maior detalhe era a cabeça baixa. Como João nunca o havia visto fazer. Dê a vocês uma situação que manche suas honras, e vocês se tornam tão opressores quanto tudo o que dizem combater. Observando o cômodo de poucos móveis, e, ainda assim, destruídos, João voltou a ouvir a voz de Ariane em sua cabeça. As frases por si só já eram duras, mas doía mais que ela tivesse razão. Doía saber que ele vivia em um mundo em que irmãos atacavam irmãos, em que antigos companheiros de infância o temiam, em que homens fardados abusavam de mulheres, em que homens sem farda abusavam de mulheres, em que nem sempre heróis estavam lá, porque era difícil definir quem eram os heróis. Um mundo em que existem lobos que atacam apenas porque têm fome. E homens que atacam apenas por serem maus. Ou por não perceberem o mal. E Jaú, eu quero que você prometa a Albarus e Hector que nada do que nós vimos aqui hoje será contado por nós fora daqui, a não ser que eles queiram, definiu João, sem deixar claro se como comandante ou como amigo. Claro, já afirmou Jaú, como se o pedido não precisasse ser feito. É claro. Então agora me ajude a levantar Albarus. Ele vai precisar dos melhores cuidados. Capítulo 35. O cabelo da Virgem de Trigger era da cor de ouro, liso e de uma extensão tamanha que ela precisava tomar cuidado o tempo inteiro para não pisar sobre ele. Para facilitar esse cuidado, ela o trançava, deixando-o com uma aparência de vários nós de marinheiro. Nada que não fossem as pontas daquela cabeleira interessa a Mordred, porém. Ao tocar na ponta dos fios, ele notou como eram bem mais escuras que o restante dos fios, com uma cor que lembrava palha. Como se tivessem sido queimadas. É exatamente como contam as lendas, e murmurou Mordred para si mesmo. Existem, e lendas sobre mim? Estranhou ela, lembrando mais uma criança do que uma adolescente. Mais de uma delas, e admitiu Mordred, ainda fascinado. Mas em apenas uma é revelado seu destino. Que destino? Quis saber a Virgem de Trigger, ainda que mais uma vez temendo a resposta. Dar à luz uma criança especial, esperada por todos os reinos de Nova Ether, mas ainda em Albion. A jovem agarrou o braço de Mordred com as duas mãos, quase em um movimento de súplica. Você ouviu? Perguntou ela. Você sabe como ele é? Mordred sorriu. Então é verdade. Você pariu a criança. Sim, e admitiu ela, com lágrimas nascendo. Mas ela não me deixou vê-lo. Sabe, às vezes eu escuto o choro e alguns gritos, e imagino como ele é. E eu tentava tratá-la bem e jamais deixá-la irritada, para ver se ela o trazia de novo para mim. Mas ela nunca o trouxe. Mordred segurou uma das mãos dela, como um consolo. Como é seu nome? Seu verdadeiro nome? Persinete, e respondeu ela, como se mesmo ela mal o reconhecesse pelo tempo em que não era chamada assim. Persinete Petrosinella. Sabe como eles te chamam nas lendas? Com o nome das flores roxas dos rabanetes desses arredores, e revelou ele. Eles te chamam de Rapunzel. Rapunzel, e repetiu ela, saboreando o nome pela primeira vez e sentindo um gosto amargo pelo mesmo motivo. Então me diga uma coisa. Persinete, como você engravidou?
Algumas pessoas acreditam em espíritos santos, mas eu não sou uma delas. Persinete olhou para o vazio como se envergonhada. Ela está mesmo morta? Quis confirmar. Sim. Aquela confirmação parecia necessária para a verdade. Havia um príncipe, e disse ela, dirigindo-se para a janela que lhe dava sua única visão do mundo externo. Um dos filhos do rei de Bree. Ele me visitou no único dia do ano em que ela não estava aqui. Mordred não sabia dizer se estava satisfeito ou decepcionado de saber daquilo. Como ele subiu até aqui? Ela o trouxe até mim. Mordred travou por um raro momento. Aquela parte da história ele não conhecia. A bruxa o trouxe aqui? Sim. Não haveria outra forma, não é? As lendas falam de príncipes que usaram suas tranças para escalar os muros. Persinete riu. E que mulher aguentaria a dor de segurar um homem só com os cabelos? Foi a vez de Mordred sorrir. O príncipe e titubeou Mordred, sem saber a melhor maneira de perguntar aquilo. Ele te tratou bem? Sim, e disse ela. Como alguns outros. Então tiveram outros. Sim, e confirmou Persinete, com uma segurança perturbadora. Mas ela me deixava escolher quais eu queria que ficassem, e quais não. Eles eram meu único contato com o mundo externo e provavelmente aqueles que espalharam minha história. Mordred fez uma pausa, a mesma que as pessoas dão antes de revelar algo difícil. Não foram eles, já afirmou ele. Não teria como ter sido eles. Por que você diz isso? Perguntou ela, desconfiada. Porque seus corpos estão espalhados pelo espinheiro. Ela matou todos, e provavelmente foi ela quem espalhou as versões que queria de sua história. A história da virgem, da pura, da jovem que traria ao mundo o novo Cristo. Ela se escorou no canto mantendo o olhar em choque, talvez pela informação, talvez pela confirmação da informação. Você já ouviu? Perguntou ela, com os olhos se enchendo d'água. Ainda não. Vim buscar você primeiro. Por quê? Perguntou, enfim sem medo da resposta. Mordred estendeu a mão para ela, e a ajudou a levantá-la do chão. Não vou mentir para você, eu vim atrás dessa criança, e admitiu Mordred com os olhos fixos nos dela. Noveter espera o retorno do novo Merlin há anos, e, por mais doentio que tenha sido seu cativeiro nas mãos de Gothel, eu acredito que você pariu o escolhido. Então você vai, e tirá-lo de mim? O fraquejo da frase denunciava o temor de uma mãe que nunca mais havia visto o filho, mas o amava, pois era mãe, e ele era seu filho. Novamente, eu não vou mentir a você, eu poderia. A frieza da voz dele contrastava de maneira gritante com a emoção da dela. Eu poderia te jogar dessa janela, e ninguém nem mesmo saberia o que aconteceu. E você vai? Você vai me matar? Não. Não mais. Persinete não sabia se deveria estar aliviada ou aturdida. Porque eu vim até aqui acreditando que encontraria uma mulher fraca, submissa, inútil. Mas eu vejo a força que você teve de ter para sobreviver todos esses anos nessas condições, e sabendo que precisava aguentar para que ela não o matasse. Não havia mais como evitar, e ela desabou em choro. Foi por isso, não foi? Insistiu Mordred. Primeiro por ele, depois por medo do que ela faria a ele, que você continuou a aguentar, não foi? Ela concordou com a cabeça em um rosto que era mais lágrimas do que pele. Então, em vez de matá-la, eu vou te oferecer ir com ele e comigo. Ela limpou as lágrimas, para que nada a desviasse de entender os detalhes do que ele estava dizendo. Ir com você para onde? Albion, e definiu Mordred. O reino onde o novo Merlin deveria ter nascido, e onde o anterior guiou meu pai, Arthur. O nome fez as pernas dela tremerem. Ali ela entendeu. Porque nesse momento, Persinete, eu sou um príncipe prestes a retomar seu reino e, pela primeira vez, eu encontrei uma mulher digna de ser minha rainha. Ela pensou sobre aquilo tudo. Então deu lugar a uma expressão mais sombria, que Mordred não havia visto até ali. Mas gostava. Se você me confia para ser sua rainha, filho de Arthur, então me dê sua espada, e exigiu ela, sem aviso, com convicção. Mordred se manteve encarando-a, analisando o que era blefe, o que era loucura e o que era verdade. Então concluiu que não havia blefe, apenas loucura e verdade. E novamente ele gostou daquilo. A espada foi retirada da bainha e entregue a ela. Seria irônico chegar até ali, e ela simplesmente lhe cortar a garganta e fugir com o menino. Mas seria possível. A antiga prisioneira segurou a arma com vigor, como se aquela posição de poder diante do cavaleiro que iria matá-la, mas a salvou, a excitasse. Então a lâmina girou em um golpe único. Quando Mordred se deu conta, os cabelos de ouro tombaram no chão, deixando o cabelo dela acima dos ombros.
A espada foi devolvida a ele. Então vamos buscar meu filho e resgatar nosso reino, e definiu Persinete, ainda com o tom sombrio que unia os dois. Foi assim que Rapunzel saiu com seu príncipe da Torre da Bruxa que a manteve refém por anos, deixando suas tranças para trás. Capítulo 36. Eu já lhe contei antes sobre um conselho que se reunia anualmente, e poucas pessoas gostavam de falar sobre. Um conselho que mexia com o pior do imaginário, pois simbolizava a reunião dos piores tipos de pessoas. A reunião de bruxas e magos negros mais temidos de Nova Eter. O Conselho de Sangue. O Conselho do Mal, e é impressionante como esse grupo diminuiu ao longo dos anos, e resmungou o mago Perneta Oberon. Ele tinha razão. Muita coisa mudou naquela formação desde a última vez que lhe contei sobre esse conselho maldito, agora reduzido a 8 integrantes, e naquela reunião a apenas 7. Somente para lhe dar uma ideia de como as coisas mudaram desde 6 anos atrás, o mago negro Charles Daveis, na época primeiro-ministro de Estalia, foi destituído e condenado à forca após Robin de Locksley fazer sua revolução. O imperador Ferrabras se tornou prisioneiro de guerra de Arzalum. A maga gigante Diancie viu seu exército ser derrotado pelas fadas amazonas do Nunca. O conde de ódio Edmond Dantes foi morto em um tribunal de Arthur por João Ransom. Babal foi morta pela rainha fada Terra Branford. E está ainda mais difícil conseguir novos integrantes, disse Calígula, a bruxa careca e repleta de brincos espalhados pelo corpo. Eles mataram Gagula. Eles eram os cavaleiros de Elsin. Estamos realmente vivendo novos tempos, disse o mago Trollcru. O que me preocupa é que nossos objetivos ainda sejam os mesmos, e ainda assim não tenham sido alcançados. Eles serão, e afirmou Baba Yaga, com sua voz potente, em meio a seus quase 3 metros de altura e dentes pontiagudos de aço. Ou não haverá mais encontros, nem conselhos. Melelian, o mago siamês ligado pelo mesmo corpo ao irmão Melou, disse com sua voz rouca, por que Helena Bravaria não está aqui? Porque ela está prestes a dar início à conjuração suprema, e revelou o rei Oronte, coçando a própria barba cheia. Todos os presentes se concentraram nele. Isso vai mesmo acontecer? Perguntou a cabeça que simbolizava Melou, com sua voz fina que tanto contrastava com a do irmão siamês. Como disse Oberon, desse conselho diminui seus integrantes a cada ano, e disse Oronte. Além disso, Baba tem razão, ou fazemos isso agora ou seremos exterminados por uma segunda caçada. Calígula começou a dançar sozinha, tintilando as argolas de metal espalhadas pelo corpo. Então o mago oriental enfim aceitou fazer sua parte, e concluiu ela. O mago oriental se tratava de Dijin, um integrante do Círculo do Pendragon, mas que nunca havia aceitado ser parte do Conselho do Mal, e reforçou Oronte. E unindo o que ele tem a oferecer com o que nós temos a oferecer, não haverá caçadores de bruxas suficientes quando terminarmos. Será um extermínio, e disse Calígula, com os olhos brilhando. Como fizeram conosco. Outro mago, quieto até então, resolveu falar. O que aconteceu para que Dijin mudasse de ideia? Perguntou o conde Henrique Costard, patriarca da mesma família Costard que tanto já havia batido de frente com a família Ransom. Vocês sabem o que acontece dentro das colmeias trazidas ao ocidente pelos gnomos, e disse Oronte. Dijin acha que sua raça não pode mais ignorar o que acontece lá, e é hora de ocaso pagar o preço. Etherpunk, e debochou Melelian. É engraçado darem um nome como esse para o que fazem lá dentro. E mais ainda vindo das pessoas que nos chamam de selvagens, e ratificou Melou. Oberon mantinha-se pensativo, alisando sua bengala. Até que seus pensamentos se tornaram palavras, e quanto ao regicida. Soube que ele continua matando bruxas. Mordred busca a criança sagrada, como todos nós. É o menino que ele caça, não as bruxas que acredita estarem com ela. Será que ele a encontrou? Perguntou Calígula. As chances são tantas quanto as de todos nós, disse Costard. E se ele a tiver encontrado, nós tomaremos dele. E depois? Perguntou Oberon. Oronte pretende levá-lo a Albion. Aonde mais o novo Merlin pertenceria? Perguntou o rei, de volta. É uma pergunta complicada, e retrucou o mago Perneta. Mesmo porque é difícil até mesmo dizer quem deveria reinar em um reino onde irmãs conspiram para que seus sobrinhos matem seus pais. O rei Oronte fez menção de avançar em Oberon, quando Baba dominou a ação com sua voz de comando. Nem pensem, e ordenou, e então silêncio. Ninguém a desafiou. Para mim pouco importa se Oronte quer esfregar essa criança como troféu por aí. Onde a busca por ela nos levou? A uma guerra mundial. Esse é o grande problema. Essa criança é uma pólvora negra, capaz de iniciar batalhas pelas quais ela nem mesmo merece. E é isso, e apenas isso, que me preocupa de Mordred encontrá-la.
Você acha que ele vai usar a criança como moeda de troca para outros reinos lhe ajudarem a recuperar o trono usurpado de Albion? Perguntou o Troll cru. O trono não foi usurpado. Rosnou Oronte. Não faça esse papel de tolo conosco, rei, e disse Baba Yaga. Todos aqui sabem que sua coroa foi conseguida na cama de Morgana. Oronte engoliu tudo o que queria ter dito, descendo as palavras por dentro como veneno. E sim, e concluiu Baba. Eu acho que ele vai fazer isso, e nós devemos nos preocupar em quem será seu aliado. Por isso é melhor atacar primeiro, já afirmou o Conde Costard. Se Digin pretende fazer a parte dele, e Helena está disposta a iniciar a nossa, nós devemos preparar nossos círculos de magia para esse momento tão esperado. E vocês acham que Helena é confiável? Perguntou Melelia. Nenhum de nós é confiável, e definiu Baba. Mas desde que ela cumpra a parte dela para a invocação suprema, não importa. Se ela quiser nos trair depois, nós podemos matá-la. Nos moldes de pensamento daquele círculo tudo aquilo fazia sentido. Um sentimento de irmandade se espalhou de uma maneira torta naqueles 7. Então está mesmo acontecendo, e reafirmou Calígula, sentindo mais vontade de dançar. Nós vamos honrar o legado de Bruja. Uma frase que fazia até mesmo o mal se arrepiar. Nós vamos destruir os caçadores de bruxas. Capítulo 37. Mordred e Persinete caminharam pelo palacete vazio, repleto de fantasmas de homens assassinados. Todos eles pareciam guiá-los para um dos quartos de visitantes, lembrando uma última justificativa para suas mortes. A porta do quarto estava trancada, mas a chave se mantinha na fechadura pelo lado de fora. Mordred deixou que ela destrancasse a porta, como se o feito contivesse algum simbolismo. Quando a porta se abriu e a luz iluminou o interior, ele estava lá. O corpo era magro, os olhos eram castanhos, mas o que mais se destacava eram os cabelos dourados e cheios, lhe caindo pela testa em franja. Um dourado forte, brilhante, na cor de ouro. Quem você é? Perguntou ele, no tom da voz infantil. Eu sou sua mãe, e revelou Persinete, abaixando-se na altura dele, e esperando que ele a aceitasse. O menino então estendeu os braços para a mãe, reconhecendo algo nela, ou talvez feliz de ter alguém que o chamasse de filho, e parecesse querer tratá-lo bem. Mordred observou o reencontro de mãe e filho, e mesmo naquela emoção contida ele conseguia reconhecer algo de si mesmo. E ele é meu pai? Perguntou o menino de repente. Mordred deixou que ela respondesse. Persinete se manteve pensativa sobre aquilo, e então respondeu, e não antes, mas hoje sim, e definiu Rapunzel. Ele hoje se torna sua família, como você em outra vida se tornou dele. A energia que vinha do garoto era forte, e Mordred se lembrou de Arthur, e de Morgana, e de tudo o que foi exigido para aquele encontro. Para aquele reencontro. Se ainda lhe restassem lágrimas ele teria derramado, mas não há lágrimas que sobrem para um filho capaz de matar o próprio pai. Um menino de 5 anos de idade. Exatamente como aquele que iniciou a Primeira Guerra Mundial de Nova Eter, ao escalar uma árvore que ligava o céu e a terra. De fato, o mundo estava prestes a entrar em guerra pela segunda vez. Capítulo 38. Ariane estava encostada em uma das paredes de sua casa, costurando um buraco de um vestido. Não que o vestido precisasse da costura, apenas era uma atividade que ela poderia fazer sem precisar pensar. A tentativa de distração, porém, se foi quando a porta se abriu e João Hanson entrou. Ela ergueu a cabeça, mas não disse nada. Era como se estivesse esperando que a ação daquela volta partisse primeiro dele. Isso por si só já era incomum, ou a Ariane estava acostumada a agir, e, se ali sua escolha era reagir, qualquer decisão a partir dali era imprevisível. Contudo, mesmo preparada para o inesperado, ainda assim ela foi surpreendida. Essa noite, e tem sido uma noite longa, e disse João, com uma voz quebrada, que trazia as informações em partes. Ela continuou sentada com as costas na parede, olhando para ele. Eu já tive dias ruins, mas, acredite, esse é um dos piores, continuou ele. Ainda assim, por mais dolorosos, foram em dias assim que eu mais amadureci. João se abaixou para ficar na altura dela, e à altura dela. Normalmente ele teria ficado de cócoras, mas ali ele se ajoelhou, não como alguém buscando uma posição confortável, mas submetendo humildade. Ali Ariane notou melhor o rosto dele. Um rosto que ela conhecia bem, o rosto do homem com quem ela havia se casado. Ali havia traços de luta, de choro, de medo, até de cansaço, não físico, mas daquele que o sono não cura. Quantos sentimentos um homem era capaz de viver em uma mesma noite? Ele pegou e apertou a mão dela como se fosse o cordão de compromisso. Desculpe, e disse ele, com os olhos vermelhos, tanto do pranto quanto do sangue que ele queria que não estivesse ali. Você me manteve vivo. Mais de uma vez.
Quando tudo colidiu, você me manteve firme. Eu já te disse antes que, mesmo quando você não está lá, você está. Eu te disse que você é a razão da minha vitória, é o motivo de eu querer voltar vivo. E tudo isso é verdade. Mas você é mais do que isso, Ariane. Você é o que me mostra outro mundo, sempre foi. Você é o que preenche o vazio que outras pessoas deixaram dentro de mim. Você me perguntou o que teria acontecido se Albro não tivesse lá. O que teria acontecido se você não tivesse um herói para te salvar? Essa pergunta me deu medo, porque eu não quero viver em um mundo em que você não está lá. Com isso dito, sabe o que eu acho, Ariane? De verdade? Eu acho que, mesmo se não existisse o caçador na sua história, você não seria a vítima. Porque você é a mulher mais destemida que eu já conheci, e olha que eu sou irmão de Maria Hanson. Mas você tem razão. Nem todas as mulheres são como você, não porque elas não queiram, mas porque nós vivemos em um mundo de homens e lobos. E às vezes essa linha que nos divide é fina, muito mais fina do que deveria ser. É uma linha mergulhada em ódio e ignorância, que vira amigos contra amigos, maridos contra esposas, irmãos contra irmãos. Uma linha que eu não quero cruzar, como reis já fizeram. Porque eu quero estar lá, Ariane. Não só por você, eu quero estar por elas, e por todos que precisarem. E, quando isso acontecer, quando eu estiver lá usando o emblema pelas pessoas que precisam de mim, eu não quero que elas me temam. Eu não quero que elas duvidem do que eu quero representar. Eu quero que elas me olhem como um dia você olhou o caçador. Ariane apertou os lábios e colocou a outra mão por cima da mão dele, que já segurava uma das mãos dela. E, baseado nisso, o que você quer de mim, João? Me ensine, e pediu ele, como se aquilo fosse tudo. Fosse o início de um ciclo. Fosse o início de um círculo. Ariane sentiu os pelos se arrepiarem, porque ela sabia o que aquilo significava. A importância do que aquilo significava. O momento em que um caçador de bruxas pedia para entender a bruxaria. Eu quero entender os motivos, eu quero entender a essência, e eu quero entender a importância. Para você, e para todas vocês. Eu quero enxergar além, Ariane. Eu quero que da próxima em que você me pergunte se eu consigo ouvir os gritos delas, eu possa te responder que sim. Eu possa te dizer que eu consigo. Ariane tocou o rosto dele com o peito ardendo por tudo que a fazia amá-lo. Eu possa te responder que nós conseguimos. Ardendo pela lembrança de tudo que a fazia amá-lo. Eu possa te responder que eu estava lá. Ela se agarrou nele, como se fosse para isso que a vida existisse. As roupas se perderam, os beijos se intensificaram, os corpos se encaixaram. De fato, aquele havia sido um dos mais longos dias da vida de ambos, mas o mais curioso era que, exatamente nesse dia, João e Ariane se conectaram de uma maneira como nunca antes. Fosse no físico, fosse no espírito, o caçador e a bruxa eram uma força só. Capítulo 39. Sanail e seu trio estavam diante de mais um corpo. A vítima dessa vez era um dono de uma tapeçaria, a mais cara de toda Alcoadim. O corpo havia sido encontrado pelos serviçais, deitado na cama com o pescoço partido e a cabeça virada para trás. Você não mentiu quando disse que o garoto era forte, e comentou Jim, ainda observando o corpo. Sabe a pressão necessária para se conseguir um estrago desses? Pena ele não ter escolhido você, e disse Jamil. É você quem deveria torcer para reencontrá-lo, crocodilo, já acrescentou Jim. Quem sabe ele poderia te consertar, e foco, senhores, pediu Liriel. Ao menos nessa última vez. Essa foi a terceira morte apenas nessa noite, e disse Sanail, ignorando tudo dito até ali. Todas elas sem padrão, mas cometidas pelo mesmo homem. Ele falava a verdade. Além do dono da tapeçaria, um contratante de estivadores e uma dona de boutique haviam sido mortos. O primeiro com o peito aberto, a segunda com a mandíbula estourada em quase 180 graus. O sultão conhecia as vítimas? Perguntou Jim. É claro que conhecia, e respondeu Sanail. Todas elas eram ricas. Nem todos os piratas se conhecem, e disse Jamil. Pessoalmente, talvez, concordou Sanail. Mas ao menos todos já ouviram falar dos piores deles. É como uma sociedade secreta. Sabe o que eu acho mais estranho? Perguntou Liriel. O fato de que ele não se importou de ser visto em todos esses crimes. A circense tem razão, e disse Jim. É como se esse cara quisesse que as pessoas soubessem que ele está fazendo isso. Matando em série? Perguntou Sanail. Jim deu de ombros. Existe louco para tudo. Mas não existe ligação entre as vítimas, a não ser o fato de todas elas serem donas de negócios ou virem de família abastadas.
Mas, se o que de aposta tiver mesmo algum sentido, teria de haver alguma ligação. Não, porque tudo o que esse velho diz é idiotice, e resmungou Jamil. Se ele quisesse apenas que as pessoas soubessem o quanto ele é louco, bastava degolar uma taberna inteira. Então você acha que não é uma mensagem? Perguntou Sanail, demonstrando um respeito a Jamil como jamais antes. Eu acho que ele está fazendo isso por um motivo particular, teorizou Jamil. Talvez alguém o tenha contratado, não sei, como um dia você me contratou para roubar o colar de 108 conchas. Perguntou Liriel. Exatamente, e disse Jamil, gostando da lembrança. Como um dia eu contratei vocês dois para roubar aquele colar. Vamos torcer para que esse ladino então tenha o mesmo mal. Resmungou Jin. Jamil cuspiu no chão na direção de Jin. Existe mais uma coisa estranha, e insistiu Sanail. A princesa de Jade, ele matou para roubar o mapa de estrelas. Dos outros, porém, ele não roubou nada. Ele apenas matou. Eu já fiz isso antes, e disse Jamil. Isso se chama pirataria. Isso se chama carnificina, e disse Jin. Flint nunca matou por prazer e foi mais pirata do que você jamais será. Liriel se mantinha concentrada, ignorando as provocações dos dois. Apenas uma morte parece ter motivo, as outras mal têm ligações. Nós estamos aqui brincando de investigar, como se soubéssemos fazer isso. Então, a verdade é, como vamos achar esse cara? Bem, como não tem ninguém aqui inteligente o suficiente para desvendar e prever a próxima vítima, nós vamos ter de fazer de um jeito rústico, e definiu Sanail. Vamos chamar os guardas do sultão, pagar os moleques de rua e acordar nossos garotos no navio. A gente vai precisar de todo mundo alerta na rua essa noite. Sejam quais forem os motivos desse cara, ele ainda vai matar mais gente sem se preocupar em ser visto, e, quando isso acontecer, nós vamos seguir os gritos. Capítulo 40. João retornou à mesma casa onde dois irmãos haviam sido separados por alguns passos de ignorância. A residência de Hector Farmer continuava inacabada, com sinais de luta interna, e parcialmente destruída, exatamente como o interior de seus moradores. João não era o culpado daquela infelicidade, ao menos não daquela vez, mas sentia-se como se fosse. Como se o fato de não poder evitar fosse o mesmo que deixar acontecer. Como se o fato de não entender fosse o mesmo que tomar um lado. E como se naquela situação existissem lados. Farmer. Hector cumprimentou João olhando para baixo. Em seguida, se dirigiu à saída como se a casa não fosse dele. Eu vou deixar vocês dois conversarem, e disse, antes de sair. João permaneceu lá dentro, observando Albaruz ao fundo sentado no chão, encostado em uma parede e igualmente olhando para baixo, algo comum entre as pessoas que não enxergam mais seu próprio futuro. Como você está? Perguntou João. Vai sarar, respondeu Albaruz. Eu não me referia aos hematomas. Então continua doendo. João suspirou e se sentou ao lado dele. Sabe, Albaruz, eu te conheço. Por isso eu sei que você vai dizer que eu não precisava te dizer isso, que eu não tive culpa e que eu não deveria me preocupar com isso, mas, e eu queria te pedir desculpas pela reação do Andreus. Você tem razão, e você não deveria se desculpar por ele. E conhecendo bem ele também, você sabe que aquela reação era previsível. Por isso você nunca contou. Albaruz deu de ombros. O olhar distante dele afastava uma parte de João de si mesmo. Por que eu precisaria contar? Para se sentir melhor. Eu não sei como é, mas, e acredito que deva ser difícil ter de esconder. E você acha que, se eu tivesse contado, a reação teria sido diferente? Foi a vez de João olhar para baixo. E concluir, não. Silêncio, do tipo que perturba em vez de acalmar. Talvez não tivesse feito diferença para ele, e retomou João. Mas teria para mim. Albaruz tirou os olhos do chão e focou em João Hanson. Você é um bom amigo, João. Como é, Albaruz? Perguntou João, com humildade, encostando a cabeça na parede. O quê? Gostar de outro homem? Sim. Quero dizer, quando você soube que era mais apto a escolher homens do que, e sei lá, e eu não sei direito como te perguntar isso. Albaruz segurou um sorriso. Era curioso ver João tentar. Quando? Eu não sei bem o que te responder. Quando você soube que era mais apto a escolher mulheres do que homens? Eu nunca fui apto a escolher homens, comentou João, erguendo os ombros. Então nunca foi uma escolha. João balançou a cabeça, compreendendo. Era curioso como, mesmo já atingindo postos de comando, ainda havia tanto a ser educado. Mas eu entendi o que você quer perguntar e relevou Albaruz. Sei lá, acho que foi lá pelos nossos 12 ou 13 anos.
É nessa idade que a gente começa a notar essas coisas, né? Eu lembro que a gente ia nas tavernas e vocês gostavam de comentar sobre os decotes das garçonetes, sobre qual tinha o peito maior ou qual delas cheirava bem. João segurou um sorriso. Então você não gostava de observar as garçonetes? João, eu só ia com vocês naquelas tabernas por causa dos lenhadores. João abriu a boca, como se seu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Você sabe como eles gostam de se vestir, e continuou Albaruz. Calça justa, abertura no peito, cinturão, barba, pelos, muitos pelos, e músculos. Montanhas de músculos. Seu safado pervertido. Eles riram juntos, de uma maneira como nunca tinham rido juntos antes. E para ambos aquilo foi bom. Então você realmente só fingia se interessar pelas garçonetes e bem, na verdade eu me interessava em como cheirar bem como algumas delas. Eles riram juntos de novo. E como é? Quando você vê outro homem e você então sente uma atração física. Eu digo, uma real vontade de querer beijar, tocar e não qualquer homem. Você sente atração por qualquer mulher? Não, e então, João, é igual. Só que é diferente, mesmo sendo igual. Mas simplesmente existem pessoas que nos são atraentes de primeira, outras que se tornam mais atraentes após a gente conhecer melhor. E outras que a gente perde a atração após conhecer melhor. João refletiu sobre aquilo. Acho que você é a primeira pessoa com quem eu converso sobre isso, concluiu João. Que você conversa até pode ser, mas não a primeira que você já conheceu. Como assim? João, só nas nossas reuniões de escudeiros tinham uns 5 que poderiam falar sobre isso com você. Você está falando sério? Eu nunca notei isso. Você não sabe de nada, João. O sorriso de João se expandiu. Um deles até tinha uma queda por você. João arregalou os olhos, lembrando Ariane. Mas eu disse para ele para nem tentar, que não era a sua. Como? E você sabia que não era a minha? Perguntou João, abrindo os braços. A gente sabe essas coisas, respondeu Albaruz, voltando a sorrir por um momento. João suspirou, buscando memórias de situações passadas que ele tentava reviver com outros olhos. Ei, e disse João de repente. E você em algum momento chegou a sentir atração por mim? Albaruz riu alto. Claro que não. Jamais. Por que não? Perguntou João, como se ofendido. Você sempre foi um dos meus melhores amigos, João. Ariane sempre foi uma das minhas melhores amigas, e olha no que deu. Albaruz voltou a rir alto. Então talvez você só não fizesse o meu tipo. João abriu os braços e manteve a boca aberta, ainda sem saber se deveria ou não se sentir ofendido. Então suspirou, expandindo o sorriso. Desculpe, Albaruz, disse ele novamente. Já disse que você não tem de se desculpar pelo Andreus. Não por ele, já acrescentou João. Desculpe se em algum momento eu tenha dado a entender que você não podia me contar. O sorriso de Albaruz desapareceu ao mesmo tempo que lágrimas nasceram. Do tipo que lavavam um pouco os ferimentos dos dois lados. Você é mais do que um bom amigo, João. Você é um irmão. João passou o braço ao redor do pescoço de Albaruz e o abraçou, deixando as lágrimas dele cair. Exatamente como faria um irmão. Exatamente como Albaruz gostaria que tivesse sido feito pelo irmão. Ei, mas espere aí, e retomou João, após um tempo. O meu pai era lenhador, e estava sempre naquelas tabernas que a gente frequentava. Pelo bem da nossa amizade, eu acho melhor a gente mudar de assunto agora, disse Albaruz, trocando o choro pelo riso, ao menos naquela vez. Safado pervertido.